Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então à nossa segunda aula. Na primeira aula falamos sobre a plenitude do tempo, né? A partir de Gálatas 4:4, como o apóstolo Paulo consegue ver Gálatas 4:4 e perceber a plenitude do tempo. A partir dali falamos um pouquinho sobre a construção da polis, a queda da polis e tal. E antes da gente começar essa nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, eu quero fazer uma rápida revisão, um rápido review com você para a gente recapitular e introduzir o nosso assunto de hoje, ok? Então vamos lá. Eu quero começar falando, né, justamente sobre eu deixei você na primeira aula justamente na queda do Império, né, no esfacelamento do Império Grego. E agora a gente vai começar uma nova fase. Mas eu quero citar algumas coisas que eu não citei naquele momento, que não achei oportuno, eu entendo que é oportuno falar disso agora. O que é? Bom, quando eu falei sobre Alexandre o Grande, falei também sobre o helenismo. O que é o helenismo, né? Nem cheguei a explicar profundamente, porque a gente vai entrar nele muito forte aqui agora. O helenismo, gente, é a cultura grega fora da Grécia, é isso mesmo. Então toda a cultura que saiu da Grécia, que foi exportada da Grécia para dentro do Império, é chamada de cultura helênica. Então isso é helenismo. Então só para deixar bem focado para você, helenismo igual cultura helênica. Cultura helênica igual cultura grega fora da Grécia. Legal? Então esse helenismo, além de ele transportar toda a cultura, como eu disse para vocês, ele recebe uma influência, né, dos movimentos, das pessoas, das comunidades orientais, e também ele projeta aquilo que eu falei para vocês, o grego chamado grego koiné, né? Então o Império Grego também é unificado a partir de uma linguagem que é o grego koiné, e essa linguagem ela se torna importante nesse contexto de Gálatas 4:4, uma vez que o grego koiné vai ser basicamente a língua falada em todo o Império Grego. O Império Romano vai se aproveitar já desta bagagem, vai utilizar também o grego koiné, ok? Então é uma língua muito influente, e ela, né, ao contrário do que muita gente imagina, né, tem gente que diz assim, o grego koiné está para o mundo antigo, o que o inglês está para o mundo moderno. Na verdade não é nem bem assim. Algumas fontes vão dizer que o grego koiné era mais importante, mais influente e mais falado naquela época do que o próprio inglês hoje. Então trata-se de um evento muito importante que para nós tem tudo a ver, ok? Então o estabelecimento da cultura helênica, que é a cultura grega fora da Grécia, o grego koiné como uma participação importante aí no sentido da linguagem, né, no âmbito da linguagem, recapitulando os cultos de mistério, né, as religiões pagãs, as religiões que vêm também do Oriente, enfim, esse é o retrato, né, esse é o cenário, esse é o panorama do que está acontecendo aqui na plenitude do tempo, legal? Então a gente vai introduzir agora a nossa aula propriamente dita, falando justamente sobre o século I, né, eu quero que você acompanhe aqui. Eu vou até me afastar um pouquinho, você acompanha aqui século antes de Cristo, e aí a gente vai falar justamente sobre o Império Romano. Mas antes de falar do Império Romano, nós temos que falar da República Romana. Não tem como falar do Império sem falar da República, que estaremos queimando uma etapa. Então a República Romana, ela parte da sua consolidação no ano 750 antes de Cristo. É isso mesmo, galera. Antes de Cristo, 750 antes de Cristo, embora eu peguei o link do século I, mas eu estou voltando com você 750 antes de Cristo, por quê? Porque é ali que se consolida a República Romana. Você deve lembrar, na primeira aula falei da intromissão, né? da inserção dos romanos dentro dos territórios gregos. Então ali, quando essa inserção começa a acontecer já no final do Império de Alexandre o Grande, no esfacelamento do Império de Alexandre o Grande, aqui já a República Romana está sólida, né? Então ela vai ter força para se organizar a partir de um contexto desfavorável, entre aspas, né, porque era o contexto do Império Grego, e ela vai se solidificando mesmo assim, ok? Então a República Romana, que eu quero citar para vocês, ela chegou a ter, no auge dela, a República, chegou a ter mais de 1000 senadores. Essa informação quem nos dá é um escritor brasileiro chamado Aramis de Barros, do livro 12 Homens e uma Missão.
Então no livro do Pano de Fundo do Cristianismo, o Aramis de Barros chega a citar este contexto que a República Romana, no seu auge, chegou a ter mil senadores. É da República Romana também que vem a palavra senato, como nós conhecemos hoje a palavra senado português, a palavra senato vem desse contexto da República Romana. E o que é o senato romano? Obviamente o senato romano é o senado, exatamente isso. Só que há uma diferença entre o senado romano e o senado brasileiro. Por que há uma diferença? Só para você ter uma ideia, o senado romano, ele na verdade era composto, podemos dizer assim, né? Quem fazia parte do senado romano? Os homens mais experientes da sociedade, os homens mais influentes da sociedade. Então não havia, né, necessariamente uma eleição como nós temos hoje para o Senado. Então, mas eram homens experientes, vividos, que estavam preocupados com o bom andamento da sociedade, que faziam parte desse Senado, ok? Então não é a mesma ideia do que nós temos hoje do modelo político brasileiro, perfeito? Vamos lá, então o Senado é uma herança desse contexto que a gente tem. Uma outra questão interessante dentro da República Romana, né? Ela vai segurar todas as ações do Estado, então você tem um Estado que funciona perfeitamente, né? Um Estado que está estabelecido a partir das leis que são leis muito bem estruturadas, leis bem organizadas. Quem já estuda direito sabe que existem leis brasileiras que estão respaldadas nas leis romanas. Legal? Então eu vou dar mais um clique aqui e nós vamos caminhar mais um pouquinho para entender melhor algo que a República Romana traz então as suas influências. Nós temos o primeiro item, que é a opressão do povo. Por que opressão do povo? É isso mesmo. Na verdade, como eu disse para vocês, a República Romana ela tem uma influência muito grande do poder, os senadores têm um poder muito grande sobre a sociedade, e assim como a palavra senato, ou a palavra senado, que tem origem no latim, surge nesse contexto de República Romana, tem uma outra palavra também muito interessante que surge também nesse contexto da República Romana, que é a palavra proletarium. Proletarium, dentro do contexto da República Romana, era aquela pessoa que tinha tudo que ela possuía, era a sua prole, ou seja, era a sua família. Então o proletariado naquela época eram as pessoas, né? fazia parte do proletariado, somente as pessoas que tinham a família. Todos os bens que ela tem é a família. Então proletário, senado, olha só, duas palavras que estão lá na República Romana e que nós usamos e falamos ainda hoje dentro do nosso contexto pós-moderno. Então passava, né, o auge da República, o estabelecimento, o sucesso da República passava pela opressão do povo, né? Então justamente o povo que era oprimido. Então as leis eram tão bem estabelecidas, né, e o povo ele não tinha muita brecha para se manifestar, enfim, embora isso acontecesse em alguns momentos, ok? Então partia-se do princípio da opressão do povo, né? Proletário, como eu já falei para vocês, o rigor republicano, onde ninguém podia se destacar, nenhum senador podia se destacar. E aqui acontece um dado muito curioso, um negócio muito interessante, muito curioso, que você precisa saber. Nós vivemos uma cultura muito interessante no Brasil. O Brasil ele tem os meandros políticos, os sistemas governamentais, uma série de situações onde o povo acaba sofrendo com muitos impostos, enfim, uma série de questões aí que não vem ao caso, eu não estou aqui para falar disso, mas só para você entender. Então, há uma opressão, mas parece que em alguns momentos nós somos instigados a ter um momento de diversão, por exemplo, carnaval, Copa do Mundo, coisas dessa natureza que servem de entretenimento para o povo, né? Então o povo fica esquece um pouco dos seus dilemas com eventos grandes como esses, e nós acabamos de viver aqui, né, no Brasil recentemente as Olimpíadas, né? Foi um grande evento, todo mundo elogiou absurdamente. Então vamos lá, passando esses eventos, passado o evento, o que acontece? Reajustes, enfim, novos postos e tal.
Então a gente chama isso de uma política de pão e circo. Certamente você já ouviu alguém dizer isso. Essa política de pão e circo. Por que é chamada política de pão e circo? Porque justamente essa é a política que era praticada pela República Romana. A política do panes et cistercenses, né? Então, esses movimentos de repressão vinham como ondas terríveis, mas em alguns momentos os republicanos, né, ou os senadores, melhor dizendo, né, republicano é outra coisa, os senadores, eles faziam momentos de jogos olímpicos e também da distribuição de farinha de trigo e de azeite. Eu quero até citar um exemplo que eu cito muito na sala de aula. Tem um filme chamado Gladiador, do Russell Crowe, que tem um momento lá no filme que mostra os guardas do exército romano dentro da arena, lançando para o povo pão, né? Lançando pão para o povo, e o povo fica lá esperando para pegar o seu pão. Então isso é muito comum, né? Isso é uma tônica, isso é comum dentro da política romana. Então qualquer semelhança com a política moderna não é mera coincidência, ok? Então fique atento com relação a isso aí. Então você tem, voltando aqui, a opressão ao povo, o proletariado, a política do pão e circo, o rigor republicano, como eu disse para você, só voltando naquele gancho que eu deixei em aberto, o povo que... O rigor republicano, por que o rigor republicano, né? Porque nenhuma pessoa, nenhum senador tinha autonomia de fazer nada por ele mesmo, exatamente. Então, todos os senadores que iriam fazer qualquer ação, essa ação deveria ser em conjunto, né? Então, eles se reuniam e faziam ali as suas ações de maneira conjunta, né? Então, não dá, ninguém pode se destacar. Por quê? Porque senão, se alguém se destaca, destrói o sistema, abala o sistema. E o próprio Aramis de Barros também vai dizer que quando algum senador tentava se destacar dentre os outros, ou fazendo uma política mais branda, ou distribuindo farinha de trigo e azeite, se algum senador tentava fazer isso sozinho, por ele mesmo, ele era na mesma hora caçado, e muitos deles morriam, segundo o próprio Aramis de Barros vai dizer no seu livro 12 Homens e uma Missão, né? Então não era muito simples se desvencilhar disso. Por isso então entra aqui o rigor, né? O rigor republicano. E a Pax Romana, como você também pode perceber aqui no nosso último tópico, né? A Pax Romana, porque a Pax Romana, e aí ela se torna um elemento importante dentro dessa política. Uma vez que você tem um império que se expandiu, o império que se consolidou, mas um império que na mesma proporção ou com a mesma velocidade foi se perdendo com a morte de Alexandre o Grande, com a morte do seu grande unificador, né, do mentor disso aí, essa queda, que foi uma queda natural, vamos dizer assim, né, ela abriu aquilo que nós chamamos de vacação, né, no poder. No poder não existe vacação, ou seja, no poder não existe vago, o poder não fica vago. Toda vez que alguém cai no poder, um outro poder se estabelece. Isso é comum, gente. Essa é a tônica da história. É assim que funciona. Não fica em nenhum momento sem alguém liderando, sem alguém exercendo o poder sobre os outros ou sobre a sociedade, enfim. Então isso não acontece. Sempre alguém vai se sobressair e vai tomar o poder, ok? Então nós temos a queda do império, o esfacelamento de um poder, mas ao mesmo tempo o surgimento de um outro poder. Que poder é esse? É o poder da República Romana, né? Então essa república vai se estabelecendo, ela vai crescendo, ela vai ganhando uma nova proporção, e a paz, que era, na verdade, o antídoto para o caos, passa a ser conhecido. Então a Pax Romana, que segundo algumas fontes históricas, chegou até a ser divinizada. É isso mesmo, em alguns lugares faziam um culto à paz, né? A paz ficou divinizada. Por quê? Porque quando você tem o caos de um lado, você necessariamente precisa de uma alternativa. Qual a alternativa ao caos? A alternativa ao caos é a paz, né? Por isso a Pax Romana vai ser muito celebrada pelos seus moradores. E aqui então nós temos uma figura
que é extremamente importante, que é a figura de Pompeu.